Também amanhã vou votar em apoio aos servidores, porque acho que bastava recuperar 1 ou 2% do que é sonegado no país para cobrir todas essas despesas. Portanto, o problema não está no salário do servidor, está na crise, na desmoralização do Estado brasileiro, que não consegue cumprir com a sua função. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, eu confesso que nessa tarde de segunda-feira eu teria uma agenda muito positiva para tratar aqui da tribuna, mas a minha preocupação com o desastre de Mariana é muito grande. Eu estou realmente preocupado e com a sensação de que nós não conseguimos atingir a dimensão do tamanho da tragédia. Até porque a própria presidente da República levou 10 dias para visitar a área atingida. E isso me faz duvidar, não é? Será que a presidente foi mal informada ou ela foi enganada? Não é? Porque não é possível uma tragédia que alertou e com repercussões no mundo todo. Nós, no Brasil, não só agora, esta semana, no final dessa semana para cá, que nós começamos a sentir o tamanho da tragédia. Alguém tentou esconder a dimensão desse grave problema que vivemos no nosso país. E acho que, conversando agora, ainda há pouco, com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, amanhã, na reunião da comissão, nós devemos apresentar um projeto para fazer uma audiência lá no distrito que foi atingido pela tragédia, duramente atingido pela tragédia. E eu vi aqui, num artigo impressionante, numa aula sobre direito e meio ambiente, de Maria Lúcia Fatorelli, que eu vou fazer referência daqui a pouco, ela nos apresenta algumas fotos do antes e do depois. Essa foto mostra como era o distrito antes da tragédia e uma outra foto depois da tragédia. E aqui dá para a gente deduzir de que a situação é muito mais grave do que se possa imaginar pela foto. A lama cobriu mais de 2/3 da vila, da cidade. E pela dimensão do antes, é possível ver que havia centenas de casas no distrito, que no mínimo ali entre 500 e 600 pessoas habitavam essa cidade, esse vilarejo. Depois, a pergunta é se no momento da tragédia essas pessoas se encontravam na cidade, porque se encontravam na cidade não é possível aceitar as informações de que apenas 15 ou 16 pessoas estejam desaparecidas, que tenham sido mortas nessa. Eu estou muito impressionado, realmente, basta olhar as fotos para que a gente possa sentir o tamanho da tragédia. Por isso eu apresentei. Amanhã vou apresentar para que a gente possa fazer uma audiência pública lá em Mariana, ou o mais próximo possível da área atingida, se não for possível fazer lá na área atingida, porque o ideal é que façamos lá, que a gente possa fazer o mais próximo possível. O artigo de Maria Lúcia Fatorelli, cujo título é Terrorismo Ambiental e Dívida Ecológica, ela diz aqui, começa dizendo o seguinte: o respeitável dicionário Wise da língua portuguesa define terrorismo
como, aspas, modo de impor a vontade pelo uso sistemático de terror. A vontade de obter lucros excessivos com a atividade de mineração no Brasil, de forma predatória, acelerada e descontrolada, arrancando da terra o máximo de minerais possível, no menor tempo e ao menor custo, tem significado a imposição sistemática de terror à população e ao meio ambiente. E ela tem inteira razão. Nós temos ouvido pessoas atingidas por mineração em várias audiências públicas. E o que elas refletem nessas audiências públicas mostra exatamente de que esses direitos delas são absurdamente desrespeitados. Prossegue o artigo de Maria Lúcia Fatorelli. As vítimas do terrorismo têm sido toda a população atingida em seu direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, e à própria natureza, que, além de mutilada sem o menor respeito, ainda recebe toneladas de rejeitos contaminados. A dívida ecológica que tem sido gerada por esses processos é incalculável. A Constituição Federal considera, em seu artigo 5º, o inciso 43º, que todas as pessoas possuem a garantia de inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E a lei considerará crimes inafiançáveis e indiscutíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. A questão ambiental possui importância essencial, a própria vida está resguardada no capítulo 6º da nossa Constituição e ela analisa detalhadamente essa relação entre o direito da sociedade e as violações praticadas pelas mineradoras. E eu conheço bem, eu sou de um estado, né, uma província mineral, que é o Amapá. E essa semana agora, a semana passada, o rio Araguari, que é um rio que nasce na Serra do Tumucumaque e desce na costa oeste do Amapá até o Oceano Atlântico. Os peixes desse rio, nas suas margens, amanheceram mortos. Centenas de toneladas de peixes, né, flutuando, né, com prejuízo às comunidades mais pobres que sobrevivem da pesca. Em função de que ali se construiu 2 barragens e caminha para a terceira. Essa insanidade já fez com que desaparecesse a foz do rio. Não existe mais a foz do rio Araguari. Até porque é normal. A pressão da água reduziu muito nos últimos anos e a foz assoreou e virou uma praia, um continente, cercou a água do rio e a água, então, procurou outras saídas. Então, nós temos o Brasil é uma das maiores concentrações de riquezas ambientais, de biodiversidade, mas nós brasileiros estamos destruindo isso e o Estado brasileiro é o responsável por essa enorme destruição. E a mineração, senhor presidente, é uma atividade fora de qualquer controle. Não há controle. Tanto não há controle que nós estamos diante de uma tragédia que nós, até agora, não temos clara o tamanho do impacto, não sabemos nem mesmo a quantidade de pessoas mortas. E essa é a minha preocupação. Se a presidente da República só visitou a área 10 dias depois, é porque nós todos estamos sendo mal informados. Então, mais do que nunca, é preciso que essa casa, o Senado, que tem, ao longo desses últimos tempos, buscado
colocar-se ao lado, não é, da sociedade, das aspirações mais legítimas do povo brasileiro, que nós nos desloquemos até Mariana, até mais próximo do local da tragédia, para ouvir as pessoas que foram atingidas por essa tragédia. E, senhor presidente, outra coisa que me deixa mais preocupado ainda, que a Vale do Rio Doce é sócia em 50% da Samarco. E a pergunta que eu faria aos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, a quem pertence a Vale do Rio Doce? Sabe-se que ela foi privatizada há muitos anos. Mas quando se analisa o capital societário dessa empresa, nós vamos descobrir que os sócios majoritários são o BNDES e a Previ, ou seja, é o Estado brasileiro, é a União. A União é sócia majoritária da Vale. Mas não para por aí. No ranking dos maiores sonegadores de impostos do país, quem lidera é a Vale. Deve 42 bilhões ao fisco. Com esses dados, eu tive a curiosidade de saber qual seria o valor de mercado da empresa. Pasmem, a Vale vale hoje não mais de que 55 bilhões de reais. Claro que em função da desvalorização do dólar. Então, na verdade, a Vale não é uma empresa privada, a Vale é uma empresa pública. E talvez seja por isso que ela, sendo sócio da Samarco, essas informações estão chegando truncadas à sociedade brasileira. E aí nós precisamos esclarecer, nós precisamos colocar isso a limpo. Daí a necessidade de aprovarmos amanhã na Comissão de Direitos Humanos, porque se trata de direito, pessoas que perderam os seus bens, pessoas que estão sem água, porque essa enxurrada de material contaminado está descendo ladeira abaixo, numa velocidade impressionante, vai chegar no Espírito Santo, se não chegou já no Espírito Santo. E o que faz essas empresas que faturam bilhões de dólares com a mineração no país que não previram que isso poderia acontecer? E nós aqui no Senado, no Congresso, o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que se relaxe a legislação ambiental. Será que nós temos juízo? Como é que nós vamos propor relaxar a legislação se com toda essa preocupação, se com todo esse acompanhamento, nós estamos pipocando tragédias no país todo? Imagine se nós fizermos o que está se propondo. A mesma coisa está em discussão na Câmara Federal. O novo Código da Mineração. Quem é o relator? É o minerador. O minerador. As empresas de mineração fizeram uma bancada, mas não é justo que nós, congressistas, representemos aqui apenas as empresas. Nós temos que representar o conjunto da sociedade. Nós temos que estar aqui defendendo o interesse coletivo, por mais que muitas das vezes a gente não consiga corresponder às expectativas de alguns interesses que, por acaso, alguns tiveram que assumir. Mas nós somos congressistas. Nós temos responsabilidade com o povo brasileiro, nós temos responsabilidade com a possibilidade de sucesso desse país. E o que está havendo? Olha as manifestações, senhor presidente. O povo já não se dispõe para a rua. Não se dispõe porque há uma crise de desconfiança. A crise não é apenas política, econômica, ética, ambiental, que essa crise é permanente. Porque como é que nós vamos? Esses impactos produzidos por essa tragédia são irreversíveis. O Rio Doce está morto. Toda a fauna desapareceu.
Como é que nós vamos recuperar isso? Então, essa é a minha grande preocupação de hoje, senhor presidente. Eu confesso que estou chocado, não é? Porque as redes sociais, é claro que você não pode acreditar em tudo que circula nas redes sociais, mas tem informações que nos colocam em dúvidas, né? As fotos apresentadas pelos satélites e pelo Google, elas não podem ter sido inventadas. Aqui está a cidade inteira. Depois da tragédia, tem 1/3 da cidade. Então, se poderia deduzir, porque não tinha nenhuma vigilância para alertar a comunidade em caso de acidente. Então, essa comunidade devia estar na cidade. E é possível, sim, que uma parte dela tenha desaparecido, esteja nos escombros da lama provocada pelo rompimento da barragem de São Marco. E barragem tem no Brasil todo, tem no Amapá, tem no meu estado, tem, me imagino, em todo. E a mineração, quando a gente vê ainda aquelas imagens de Serra Pelada, a gente imaginava que aquelas imagens eram de um determinado momento da sociedade brasileira. Mas as imagens do rompimento da barragem da São Marco se assemelha às imagens de Serra Pelada. A mineração não tem freio no país. E nós precisamos alertar os congressistas que nós não podemos mais agir com a irresponsabilidade que nós vimos agindo até então. Essa tragédia nós temos, senhor presidente, que ir lá. Se pudesse todo o Senado se deslocar para lá, para que nós tenhamos exatamente saber, nós tenhamos a dimensão do que de fato aconteceu, porque de longe é muito difícil deduzir, até pelas informações que nos chegam. Para você ter uma ideia, antes do ataque abominável, da insanidade praticada contra o povo francês, em Paris, a repercussão sobre a tragédia de Mariana era enorme na França, enorme. A Torre Eiffel foi iluminada de verde e amarelo, em solidariedade aos nossos mortos. E é justo que a gente preste solidariedade, até porque o terrorismo é inaceitável. Agora, é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo no nosso país. Não basta discutirmos e tomar uma posição de um lado ou de outro em relação à conjuntura e ao governo que está presente. Nós temos que ir mais fundo no nosso debate. Eu acho que todos os governos que passaram por esse país têm uma dose de responsabilidade pelo caso de Mariana e pela tragédia e pela crise que nós estamos vivendo hoje no país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Lamento profundamente e estou angustiado com o que nós estamos vivendo.